Olá, pessoal! Voltamos para mais um momento bate-papo Croma MedHealth Aesthetics. E agora eu tô aqui com uma outra convidada super especial pra gente, que é a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Então, o objetivo é a gente ter uma troca bem legal. Então, eu quero saber da sua experiência, da sua vivência, o que você acha aqui dos nossos produtos. Então, pode se sentir à vontade para poder falar aí bastante com a gente, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês mais um ano e espero poder contribuir cientificamente e tecnicamente para sempre a gente estar evoluindo juntos. E a gente tem certeza que você vai. Vamos lá, doutora, a primeira coisa que eu quero saber, fala um pouco pra gente como é estar aqui no CIOSP. Então, quantas edições, como você se sente em estar aqui, traz aí pra gente saber. Então, essa é a minha 4ª edição aqui no CIOSP com a Croma e é sempre um prazer imenso a gente estar crescendo juntos, a gente estar evoluindo com pesquisa, com técnica e é sempre uma grande honra. Então eu sempre gosto muito de falar que eu não falo por ser speaker, eu sou speaker por tudo que a gente já pesquisou, já construiu de resultados juntos. Então eu tenho muito orgulho de estar hoje falando pela marca e levando conhecimento científico e técnico para os alunos e para os novas gerações que estão vindo aqui. E o CIOSP é realmente onde a gente consegue, eu digo sempre, promover a nova ROF. Porque aqui a gente está também não só falando com profissionais já formados de muito tempo, mas também aqueles que estão recém conhecendo a área. E a gente trazer a ciência e a técnica juntas é um pilar de muita segurança para essa nova era da ROF no Brasil. A gente vê, né, muitos estudantes curiosos, com vontade de aprender. E aí, como você falou, poder falar sobre algo que você confia, sobre algo que você utiliza na sua prática, é muito mais confortável, né? Com certeza, com certeza. Pra gente esse retorno é muito bom também. E agora eu quero saber um pouquinho sobre a sua experiência na área de ROF. Como é que foi isso? Não, eu fiz ali o odonto já pensando nesse caminho, ou fui pega de surpresa, mudei a rota. Como é que aconteceu isso na sua vida, doutora? Então, em 2016, quando foi autorizado para odontologia, a gente fazer além de casos funcionais, mas também estético, eu comecei a ver a importância da gente trazer junto o embasamento científico, a pesquisa. Então a gente viu aquele boom de matérias no Fantástico, de necroses, de intercorrências, e foi por lá que eu comecei o meu caminho nas pesquisas. Eu ainda estava na graduação, eu já fazia pesquisas de engenharia tecidual, células-tronco, fibroblastos, produções de novos tecidos, e eu comecei a ver que os materiais da harmonização eram os mesmos da engenharia tecidual. Então todos começaram com cicatrização, ácido hialurônico para lubrificação ocular, né? Iniciou pela oftalmologia. Então esses materiais da harmonização todos já tiveram um caminho na engenharia tecidual e eu comecei a associar a engenharia tecidual, esse conhecimento que eu já tinha, junto também com essa prevenção de intercorrências, porque eu sempre digo que mais importante do que saber fazer é saber evitar problemas e tratar problemas que porventura podem acontecer. Então eu comecei a ver na harmonização uma área importante de nós fazermos um caminho técnico e científico junto. E junto com as pesquisas de materiais, então muitos novos materiais que vão chegando no Brasil, a gente testa em célula-tronco, em queratinócito. Então para nós o ácido hialurônico, além de todas as questões reológicas que são importantes, que a gente inclusive falou na aula sobre o cisalhamento, sobre a concentração, também é importante a viabilidade celular. Por quê? Porque a gente sabe que quando reduz a viabilidade das nossas células, isso significa que existe mais
agente de reticulação livre. Um potencial mais citotóxico. Então eu comecei a ver que com os materiais da Croma a gente tinha os melhores padrões de viabilidade celular. E para mim, nessa parte que eu gosto muito de regenerativa, de cuidar da saúde das células, é muito importante essa característica de um ácido hialurônico para a segurança dos meus alunos, dos meus pacientes e também da população em geral. Ai, doutora Gabriela, o que eu percebo na sua fala? É lógico, né, que é muito satisfatório um paciente sair, eu busquei pela harmonização, eu quero o meu rosto, né, diferente, eu quero realçar os pontos que eu já acho que tem uma beleza ali, quero corrigir aqueles que não estão. E a gente vê aí um mercado muito amplo de preenchedores de ácido hialurônico, né? E isso está crescendo, é exponencial. Quando a gente pensa que está atualizado, tem aí novos produtos, mas eu percebi na sua fala o quanto trabalhar com um produto que você considera seguro é importante. E aí, dentro desse contexto, eu queria saber como é para você trabalhar com os produtos da linha Ceifa, porque como o próprio nome já diz, Ceifa, e a gente quer mesmo que os nossos produtos sejam associados ao safe, ao seguro. Então traz pra gente um pouquinho disso, como que é estar trabalhando com os produtos da nossa linha Croma MedHealth Aesthetics. Eu fico muito feliz e muito honrada de falar pelo nome da Croma e de trabalhar no meu dia a dia com a Croma, porque eu considero o produto premium. Os produtos da linha Ceifa, como eu disse anteriormente, ele não vai somente me trazer o resultado clínico satisfatório, mas ele vai me trazer a segurança a longo prazo, porque a gente não sabe hoje, ao longo do tempo, esses resíduos de BDDE, o quanto eles podem, ao longo do tempo, serem citotóxicos para as nossas células, porque esse resíduo ele não é reabsorvível. Então, eu tenho toda a segurança de trabalhar com os meus alunos, com os meus pacientes, com essa linha, que eu fico muito tranquila e muito feliz de estar não só promovendo estética, mas como eu sempre digo, saúde também, porque saúde não é, eu sempre digo, não é só não estar doente, é um bem-estar físico, psíquico e social. Perfeito. Então a gente está promovendo saúde com os nossos pacientes e eu fico muito feliz, muito honrada de ter a oportunidade de usar e de falar em nome da Croma também. Ai, muito bom, doutora Gabriela. E esse ponto, né, cada vez mais os pacientes elas estão buscando, né? Às vezes a gente vê isso até de um modo exacerbado. E você tocou num ponto importantíssimo, esse acúmulo, né? Então, faz uma vez, repete novamente, e aí, né, esse agente reticulante pode se acumular. Qual é a resposta do organismo frente a esse acúmulo? E a gente tem aqui os produtos da linha Ceifa com a tecnologia macro, pensada ali justamente para reduzir esse nível aí de BDDE, né, residual que pode ter ficado no produto. E para a gente é muito importante ver que na prática clínica isso está trazendo benefícios para você, tá? Então agora, doutora, para a gente finalizar, eu queria fazer uma brincadeira. Então a brincadeira vai ser verdade ou mito. E aí eu quero que você fale para mim se você acha que a afirmação que eu vou te trazer, ela é verdadeira ou ela é um mito, tá bom? Então vamos lá. A primeira. O plano de aplicação de um gel de ácido hialurônico não interfere no resultado final. Mito. Cada reologia tem que ser respeitado o plano de aplicação, inclusive foi o tema da aula hoje. Então a gente precisa, cada reologia, trabalhar num plano específico para que a gente consiga ter a melhor performance sem riscos de intercorrências e maior segurança e efetividade dos nossos resultados. E essa atuação multicamadas, ele traz essa longevidade. Eu falei ali na aula que não adianta, às vezes a gente pensa só no justa-ósseo, pensar em volume, reestruturação, mas se os planos adjacentes não estiverem tratados, o que a gente precisa para segurar o nosso ácido hialurônico? Água.
Então, se a gente não tem a superfície externa íntegra, e por isso o REACH também é muito importante nos nossos protocolos de tratamento, a gente tem o que a gente chama de perda de água transepidermal. Então, para que a gente tenha a melhor performance de tudo que a gente coloca justa-osso subcutâneo, a gente também precisa trabalhar na superfície, porque todos os planos importam. E aí, mais uma vez, a gente pode exaltar esse portfólio da linha Ceifa. Então, aí, géis com diferentes, né, reologias, diferentes viscoelasticidades, para a gente poder adaptar a necessidade do paciente, né? E também ali no melhor plano de aplicação. Então, se a gente pensa no mais profundo, a gente tem um gel mais reticulado. Quando a gente pensa num plano mais superficial, a gente consegue com o REACH estar bioestimulando, ajudando aí nessa produção de ácido hialurônico. Que bom que a gente está conseguindo ver resposta aí em todas essas camadas da pele. E para a gente encerrar, mais uma. Ceifa Volume Plus apresenta Alto G Prime com baixa força de extrusão. Perfeito, verdadeiríssimo. O Volume Plus, então ele vai gerar um G Prime maior, vai ter uma reologia maior, entretanto a gente não precisa ficar fazendo tanta força. Então ele é macio, ele é confortável para o injetor e consequentemente para o paciente também. A gente consegue também com essa característica fazer uma injeção mais homogênea, porque a maioria dos nódulos que acontecem por acúmulo de produto. E isso acontece porque a gente, em casos onde a gente precisa fazer uma grande força de extrusão, então ele acaba fazendo muitas vezes essa retroinjeção menos homogênea, é o que causa geralmente os nódulos, até granulomas por acúmulo de produto mesmo. Então, conforto para o profissional que está aplicando e segurança, mais uma vez, para o paciente, né? Então, sair ali sim, se olhando, se achando bonito, encontrando a diferença que buscava, e sem esse risco de acontecer esses fatores aí que podem impactar no resultado negativo. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua presença. Tanto aqui no nosso podcast quanto na nossa palestra. É sempre um prazer estar recebendo você. Muito obrigada. Prazer é meu, mais uma vez. Muito obrigada. Estaremos sempre juntos. Então, esse foi mais um bate-papo Chroma Med Health Aesthetics. A gente se encontra novamente. Tchau, tchau!